Olá, meu irmão, minha irmã, seja aqui muito bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. Estamos juntos para mais um vídeo para continuarmos o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. E a gente está falando sobre aquele artigo de fé que diz que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. O artigo de fé que diz que Deus criou o céu e a terra. Bom, nesta aula de hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Mas é claro, antes da gente continuar, primeiro eu digo para você, se você ainda não assistiu às outras aulas, são 3 aulas antes dessa aqui, sobre o mesmo assunto, vai lá, assista as 3 aulas. Mas, se você já está aqui com a gente, vamos fazer a nossa oração para a gente começar o nosso estudo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meu irmão? Então nós estamos agora na última parte sobre a criação do ser humano, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 374. Diz assim o catecismo: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Olha, aqui tem muita informação, mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma delas aqui de forma breve. Ó, o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador. Então, ó, vamos lá. Está falando de como que o homem era no paraíso, quando Deus criou o ser humano. Deus criou o homem imortal. Esse homem, ele tinha uma amizade perfeita, plena com Deus. Plena, né? E ele tinha uma harmonia perfeita consigo mesmo, uma harmonia perfeita com toda a criação, com todos os animais, com todos os seres que Deus havia criado, inclusive os anjos, com a criação. E diz o catecismo que esta harmonia perfeita que havia do homem com Deus, consigo mesmo. Então o homem não tinha essas inclinações para fazer coisa errada, o homem não tinha esses desejos de fazer coisa errada. O homem tinha uma harmonia perfeita consigo mesmo, com Deus, consigo mesmo e com toda a criação. E diz o catecismo o quê? Que esta perfeição ela só vai ser superada quando Jesus voltar. Que aí ele vai restaurar a todo o universo. Eis que faço novas todas as coisas. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis que tudo se faz novo. A igreja nos ensina que Cristo vai restaurar todo o universo. Todo o universo, não apenas o nosso corpo mortal vai ganhar um corpo glorioso, mas toda a criação vai ser transformada. E vai ser elevada, porque quando o homem pecou, a gente vai ver agora na próxima aula, quando o homem peca, o que acontece? Toda a criação é afetada. Por isso as catástrofes, os desastres, porque a criação foi afetada pelo pecado do homem. E quando Cristo voltar, ele vai não só restaurar a nossa humanidade definitivamente, e nós vamos ter um corpo imortal, uma alma novamente, né? A nossa alma se une ao nosso corpo, e todo o nosso ser vai ser imortal, mas toda a criação, todo o universo, toda a criação será restaurada à sua originalidade. E na verdade vai receber uma dignidade, vai receber uma elevação maior do que quando da primeira criação. Entende o que Deus vai fazer no retorno de Jesus? Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Santidade. Adão e Eva foram criados santos, perfeitos. Eles não iam morrer.
Eles foram criados para viver para sempre, imortais. Tanto em justiça e santidade eles foram criados. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Eles tinham uma plena comunhão com Deus. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. O homem não tinha fraquezas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer. Não falei? O homem não devia nem morrer, não tinha morte, não existia morte. O homem não devia morrer, o homem vivia uma vida imortal. Ele vivia para sempre. Não devia nem morrer e nem sofrer, não existia sofrimento. Era uma perfeição total, era uma plenitude de vida. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. Tudo era harmônico no início. Tudo era perfeito no início. O homem e a mulher viviam numa harmonia perfeita. Consigo mesmo, com Deus, com a criação. Não existia nada era imperfeito. Né? E isso era chamado de justiça original. Tá? Então o nome que a gente dá para essa perfeição da criação inicial se chama justiça original, que vem da origem, né? Do início. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. Então o homem tinha domínio sobre si mesmo. Ele não tinha fraquezas. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser. Havia ordem no homem. Porque livre da tríplice concupiscência, que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Então tudo que é inclinação ao mal não existia. Não existia nada disso. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Então é assim, é como quando, imagina aquela casa que tem um jardim bonito, que você coloca as crianças para brincar no jardim e fica ali olhando elas brincarem. Foi assim que Deus fez com a gente. Ele nos criou, nos colocou no jardim, no paraíso. A gente vivia com Ele em plena amizade, como um pai cuida dos seus filhos ali, ó. Deixou a gente brincar no jardim. E olha só, lá vive para cultivá-lo e guardá-lo no jardim. O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então o trabalho do homem, que o homem tinha que fazer as suas coisas ali, era uma colaboração, era o homem trabalhando junto com Deus, para cuidar, para preservar a criação. É toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. E aqui eu encerro essa aula, lamentando, né, o que aconteceu no fim das contas, porque Deus nos criou numa justiça original, numa santidade original, em harmonia toda a criação, o homem e a mulher, tudo perfeito. Mas por causa do pecado, tudo isso vai ser perdido. E aí Deus vai traçar um plano de salvação e Ele mesmo virá ao nosso encontro para nos devolver esta vida eterna, esta vida imortal que nós havíamos perdido. E foi isso que Ele fez, se fez homem, derramou todo o seu sangue por nós, se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados e abriu as portas do paraíso, as portas da vida eterna, as portas da imortalidade novamente para nós, com a sua paixão, morte e ressurreição. Hoje nós temos acesso novamente a esta eternidade. Depois que nós passarmos desta terra, a nossa alma vai viver plenamente com Deus e assim, para isso nós lutamos, não é? É isso que nós queremos. Meu irmão, se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e que o nosso Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.